Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nessa ocasião, iremos louvar ao nosso Deus com o hino de número 123 da nossa harpa cristã. Hino de número 123, Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Velando, todos devem se emprestar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Todos devem se emprestar, ao fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, o dia do meu Salvador. Com amo em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Velando, todos devem se emprestar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz. Nossa fé terá valor, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Velando, todos devem se emprestar, a fim de vê-lo voltar. Muito em breve. Sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Velando, todos devem se emprestar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Que esse dia seja em breve. Agora vamos adorar ao nosso Deus com o hino de número 198, Jesus, o bom amigo. Hino de número 198, Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha doma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas e mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, não me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu eu vou voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui cultuando ao Senhor, juntamente com você, que está prestigiando esse momento, louvando a Deus, juntamente com os nossos irmãos, e bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Sempre pedimos que você deixe aí o seu feedback. Hoje também estamos trazendo uma forma de transmissão um pouco diferenciada, para dar um dinamismo para esse culto, especialmente de domingo. Então, sempre nos dando feedback, nossos irmãos que estão aqui nos bastidores também estão atentos para ajustar o que for necessário. Pois bem, hoje, dia 11 de abril, um dia que o Senhor Deus nos concedeu, nos permitiu estarmos aqui para juntos engrandecer o nome dEle, adorar o nome dEle, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero, antes de trazer a mensagem da palavra de Deus deste culto, quero aqui registrar o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão pelo aniversário da nossa irmã Cota, assim carinhosamente chamada, que com a graça de Deus hoje está completando 98 anos de idade. Como ela mesmo disse, e ela usa essa expressão, 98 anos, é muito janeiro para contar a história. O aniversário dela é em abril,
mas ela sempre faz menção a janeiro, porque é onde começa cada ano. Então, nosso abraço fraternal à nossa irmã Cota. Ao longo da semana, ainda transmitiremos algo relacionado a esse aniversário, e assim vamos adiante com a graça de Deus. Hoje também, dia 11 de abril, é uma data também muito importante, pois nesse mês de abril, nós, se estivéssemos em condições normais, de culto presencial, também estaríamos celebrando o aniversário do nosso coral Hosana, coral que tem louvado a Deus ao longo dos anos, engrandecido o nome do Senhor, e faz necessário também esse registro. É uma pena que, no cenário que nós estamos vivendo, não temos como trabalhar com as datas festivas como nós gostaríamos de fazer. Então, deixo aqui o registro, deixa eu pegar aqui direitinho para eu não errar. 11 de abril de 1948 foi o dia da inauguração aqui do conjunto do coral de nossa igreja. Isso foi registrado, inclusive, nos jornais, né, que na época circulavam, Mensageiro da Paz e outros mais. Oportunidade também que o nosso irmão Antônio Maurício e sua esposa, Rita de Cássia Maurício, chegaram aqui à nossa igreja do Jabaquara para, direcionados por Deus, iniciar esta grande obra, né, com um coral, e que chegou até aqui através de muitos irmãos, não só maestros, mas também dos coristas, que sempre prestigiaram esse lindo trabalho. Oremos ao Senhor sempre, para que o Senhor Deus continue abençoando, dando graça, sabedoria, para a gente passar por esta fase tão complexa, e que a gente possa voltar à normalidade no que diz respeito aos cultos presenciais, tão quanto Ele permitir que assim façamos. Então fica aqui o nosso registro, tudo o que se faz necessário. Tem aqui, até os louvores eu tenho aqui nesse registro, os 3 primeiros hinos que o coral louvou ao Senhor naquela época, o hino de número 107, 140 e também o de número 50 da harpa cristã. E esse coral, que iniciou com esse prezado irmão, Antônio Maurício, na companhia da sua esposa, também passou depois pela regência do nosso irmão, deixa eu ver aqui, José Conceição, por um pouco de tempo, em seguida pelo nosso amado irmão Sebastião Rocha, por último também nosso irmão maestro presbítero Eliesi, e agora daqui por diante nós também teremos a sequência do nosso coral com o nosso maestro irmão Maurício. Que o Senhor Deus continue nos abençoando grandissimamente em todos esses trabalhos. Pois bem, dito isso, fiz essa introdução para eu não me esquecer dessas datas. Também devo agradecer a todos vocês por todo o carinho que demonstraram em relação ao meu aniversário, no dia 9 passado. Louvo a Deus, foi algo de fato que me surpreendeu, o carinho de todos os irmãos, em plena pandemia, com todas as limitações de comunicação, mas os irmãos procuraram, através de mensagens, áudios, e também, ao final do dia, um vídeo muito edificante para mim e para minha família. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos os irmãos que carinhosamente têm nos acolhido. Peço que tenham um pouco de paciência com a gente, não é fácil, disse isso aos nossos irmãos. Me suportar não é algo fácil, mas o Senhor Deus sempre nos dando graça, vamos um ajudando ao outro, como Isaías profeta registrou. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vamos agora à palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você um texto bíblico, a começar pela primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios, no capítulo de número 7. Eu quero ler aqui o versículo de número 20 e 21, 2 versículos apenas, para a introdução desta mensagem.
eu careço da graça de Deus para transmitir esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração, já há alguns dias que venho me preparando para ela. E eu rogo a intercessão dos irmãos para que o Espírito de Deus possa nos dar graça e que a palavra de Deus tenha livre curso nesta noite, possa visitar todos os nossos corações. E eu faço agora a leitura do versículo 20 e 21 deste capítulo 7. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 21. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Eu quero destacar esses dois versículos, mas o final do versículo 21, que na versão que eu leio, Almeida, Revista e Corrigida, diz, aproveita a ocasião. Em outras versões bíblicas, nós vamos ver a palavra aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. E é sobre a oportunidade que eu quero explanar esta mensagem. E eu gostaria que você estivesse bastante atento e, se possível for, não perdesse um minuto desse tempo. Aproveite a oportunidade para escutar esta mensagem, porque eu estou certo que ela será de grande edificação para as nossas vidas. Estou seguro que a oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado é uma oportunidade ímpar, e eu quero aproveitá-la ao máximo juntamente com você. Deixo o registro aqui, que para compartilhar, você pode colocar aí o nome de quem você conhecer nas mídias sociais, e automaticamente essa pessoa vai receber a notificação para assistir a live. Se você se lembrar de irmãos e irmãs que já passaram por Jabaquara, chame ele aí, coloque o nome dele aí ou dela, porque se não puder assistir agora, em outra oportunidade assistirá. Então, quero agora aprofundar esta mensagem. Quando eu penso em oportunidade, eu penso em oportunidade dentro dos vários ângulos possíveis desta palavra. A oportunidade, meus prezados irmãos e amigos, às vezes ela se repete, mas muitas vezes a oportunidade vem uma única vez. E se eu perder esta oportunidade, eu não terei outra oportunidade. Então, o melhor a fazer é aproveitar a oportunidade que se apresenta diante de nós. Volto a dizer, talvez eu não tenha outra oportunidade para transmitir esta mensagem, mas eu quero aproveitar esta oportunidade para transmitir aquilo que o Senhor Deus tem a falar em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Sabiamente Salomão, quando já estava com a idade avançada, escreveu o livro de Eclesiastes, e ele cita no capítulo 9, no versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aproveite a oportunidade. Tudo que você puder fazer, que chegou às suas mãos, aproveite a oportunidade e faça o melhor que você puder fazer. Por quê? Porque na sepultura, para onde nós vamos, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Veja a importância da oportunidade. Eu louvo a Deus pelos irmãos que aqui comigo estão, somos em pouquíssimos, justamente por conta desse confinamento. Mas desde ontem, eles não perderam a oportunidade de prepararem-se para fazer essa transmissão da melhor forma possível. Chegamos ontem aqui
na parte da tarde, uns um pouco antes, outros um pouco depois, mas ficamos até determinado horário, trabalhando para poder arrumar toda a logística, os equipamentos, tudo o que se fazia necessário. Poderíamos ter deixado tudo para a última hora. Poderíamos. Poderíamos fazer o arroz com feijão. Poderíamos. A mensagem seria entregue da mesma forma. Da mesma forma. Só que o arroz com feijão tem temperos e temperos. E tudo que os irmãos prepararam aqui, fizeram o melhor possível para chegar até você a melhor transmissão desse culto em casa, que estamos denominando assim. Isso é aproveitar a oportunidade. Quantos outros não gostariam de estar aqui, mas não podem, como você? Você gostaria de estar aqui com a gente, mas não pode estar. Então você aí também está aproveitando a oportunidade ao valorizar o trabalho que foi feito pelos irmãs que aqui estão. Então, isso é muito importante, muito relevante, que a gente aproveite a oportunidade. Observem também que o ministério do Ipiranga, a qual nós fazemos parte, servirmos a Deus com fidelidade, na pessoa do nosso pastor-presidente, todo o ministério, nos concedeu a oportunidade para que eu estivesse aqui com a minha família, servindo a Deus juntamente com você. Eu poderia ter recusado a oportunidade. Poderia. De forma muito simples, poderia ter dito ao nosso pastor, não precisa nos mandar. Como disse a ele, pastor, eu prefiro não pastorear a igreja no momento. Fiquei 10 anos sem pastorear a igreja. E por mim ficaria mais algum tempo. Mas, desta vez, ele disse, olha, irmão Rogério, dessa vez não sou eu que estou precisando do irmão. Desta vez quem está precisando do irmão e de sua família é o Senhor. E a escolha fica contigo. Então, diante desta oportunidade, expliquei e aceitei juntamente com a família para estar aqui junto com os irmãos. E essa oportunidade para mim é um privilégio muito grande, muito grande. E eu não posso perder essa oportunidade por nada. Tive outras oportunidades, muitas outras, que o nosso pastor também nos concedeu, para ir para uma outra igreja, um outro setor, mas essas, eu, junto com minha família, disse, pastor, agora não. Desta forma, sinto que não é o momento. Estou aqui trazendo para os irmãos que há oportunidades e oportunidades. E essa oportunidade, eu não posso jogá-la fora. Eu não posso desperdiçá-la por nada. Eu preciso valorizar a oportunidade que o ministério me deu para estar aqui juntamente com os irmãos, dentro das nossas limitações, fazendo a obra do Senhor. É verdade que os dias não são dos melhores para pastorear uma igreja, ainda mais desse porte, tão grande quanto Jabaquara, uma das igrejas mais antigas, uma das pioneiras do nosso ministério, junto com Itatiba. É uma responsabilidade muito grande. Por aqui passaram muitos homens e mulheres de Deus, e todos esses homens e mulheres que se destacaram, e poderia dizer que fazem parte da galeria dos heróis da fé, também não perderam a oportunidade. Haja visto, por exemplo, a nossa irmã Cota, permita-me usar essa expressão, a oportunidade é nossa de celebrar o aniversário da nossa irmã, por tanto que ela fez em prol desta igreja e do ministério. Não só ela, mas também outros irmãos, irmãs, anciãos e anciãs da nossa igreja, como a irmã Filó, como a irmã Geralda, como a família do irmão Marques e outros, pastor Antônio Martins, que já há algum tempo não podem estar presencialmente aqui com a gente, e tantos outros que eu poderia citar, mas a oportunidade sempre é nossa. Sempre quando eu vou visitar um irmão
Sempre quando eu vou visitar uma irmã, eu entendo que é a minha oportunidade de estar com eles, conhecendo eles e engrandecendo o nome do Senhor Deus juntamente com eles. É claro que a oportunidade é uma via de duas mãos, indiscutivelmente. É uma oportunidade para eles também nos conhecer. Mas o que eu quero destacar nessa mensagem é que a oportunidade que nós temos muitas vezes, ela não volta. Ou nós aproveitamos, ou nós perdemos a oportunidade. E perder a oportunidade não é algo agradável. Perder a oportunidade significa uma sensação de tristeza, de que, poxa, por que eu perdi a oportunidade? Mas a vida é assim, a vida é feita de oportunidades. A vida dada por Deus é uma oportunidade. Estar aqui, você aí, é uma oportunidade. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade da vida? É o que o Senhor pergunta para a humanidade. Porque Ele nos deu o dom da vida. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós podemos dizer, nós que aqui estamos com você aí em casa, nós estamos adorando ao Senhor nosso Deus, agradecendo e engrandecendo a Ele pelo dom da vida. Prezados irmãos, quero trazer 2 exemplos bíblicos ainda para eu poder discorrer melhor sobre essa temática. Profeta Eliseu, um homem de Deus, ele esteve diante de muitas pessoas ao longo do seu ministério, a começar do profeta Elias. E Eliseu não perdeu a oportunidade quando estava ao lado de Elias. Não perdeu. O que Eliseu pôde extrair de Elias, Eliseu extraiu. E ainda ousadamente diz: Senhor, eu quero a porção dobrada do espírito deste homem. Veja a ousadia dele. E a oportunidade que se apresentou diante dele. E ele não desperdiçou. Mas ao longo do ministério do profeta Eliseu, ele se deparou com 2 distintas mulheres. Uma, humilde, sem condições financeiras. A outra, uma família mais abastada, boas condições financeiras. E o que eu quero destacar aqui é que nessas 2 oportunidades, Eliseu não perdeu a oportunidade. Mas também elas 2 também não perderam a oportunidade de estar com um santo homem de Deus. A mulher que não tinha condições financeiras, ela disse ao profeta: olha, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse para ela: mulher, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela humildemente disse: tua serva não tem nada em casa. Tudo que ela tem, tudo que eu tenho, Eliseu, é uma botija de azeite. Veja, Eliseu, volta a dizer, não perdeu a oportunidade de estar diante dessa mulher e fazer a obra do Senhor Deus, a qual ele foi vocacionado. Por outro lado, esta mulher, ela buscou a pessoa certa, o profeta, o homem de Deus. E ela explanou toda a situação. E Eliseu ainda disse: olha, vai, mulher, pede para ti vasos emprestados, e não poucos. Pede para a tua vizinhança. E depois feche a porta sobre ti. E deita o azeite, o pouco que você tem. Começa a encher essas vasilhas emprestadas e você vai ver o que vai acontecer. Pois bem, você sabe qual é o desfecho, não sabe? O milagre que Deus fez? Pois é, o milagre está relacionado à oportunidade. A oportunidade. Se eu perder, o milagre não vai acontecer. Mas indo para outra mulher, a que tinha condições financeiras melhores, esta outra mulher
chamada na Bíblia como sunamita, ela também, em sua casa, ela notou algo que acontecia repetidas vezes. No vilarejo onde ela morava, esse profeta, Eliseu, sempre passava diante de sua casa, e ela notou. Em determinado momento, ela chega ao seu marido e disse: olha, marido, eu vejo um homem passar aqui diante da nossa casa repetidas vezes, e eu vejo que é um santo homem de Deus. O que acha, marido, de nós prepararmos para ele um quartinho, construirmos aqui um quarto, um cômodo para ele, para quando ele passar, ele possa reclinar a cabeça, ter aqui um lugar para ele deitar, servir um cafezinho, uma água, e assim ele descansar e depois seguir viagem. E o marido seguramente concordou, segundo o texto bíblico, e construíram, e assim foi. Observem que esta mulher, ela não perdeu a oportunidade ao se deparar com este homem passando em frente da casa dela. Logo vai conversar com seu marido. O Espírito de Deus dirige, orienta, e eles seguem a direção do Espírito de Deus, construindo este cômodo. Só que, sem segundas intenções, esta mulher, junto com seu marido, construiu. Todavia, Eliseu ficou muito constrangido e disse para um dos seus servos: olha, eu estou incomodado. Essa mulher, o marido dela, nos trata com tanto desvelo. O que eu de fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Alguma coisa. Vai lá e procure saber. E aí o servo de Eliseu foi e descobriu. Ela não podia ter filho. Só que ela, em momento algum, disse isso para Eliseu. E no desfecho bíblico nós vemos que Eliseu apresenta a situação dessa mulher, deste casal, a Deus. E ela, que mais queria, ela conseguiu ter seu próprio filho. Depois ainda tiveram alguns contratempos desse mesmo filho adoecer. Mas ela já tinha agarrado a oportunidade. A oportunidade estava ali segura. E o mesmo profeta Eliseu vai até esta mulher de novo, onde estava o seu filho. E Eliseu pergunta para ela, em outro dia, como que ela estava, como que a família estava. Só que o seu filho não estava nada bem. Não. Mas ela disse: vai tudo bem. Não ia nada bem com ela. A situação não era favorável. Muito pelo contrário, a situação era desfavorável. E ela não entendeu muito bem o que é que estava acontecendo, do porquê o seu filho estava morto. Um filho que ela não pediu para nascer. Mas o homem de Deus intercedeu e o Senhor Deus deu vida e ela gerou este filho. Mas também adiante desse texto, nós vamos ver que o mesmo Eliseu chega a esta casa, onde o menino já havia falecido. Ele entra, fecha a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Eliseu orou com fé e fitou os olhos nos olhos do menino e segurou nas mãos do menino. E quando Eliseu faz isso, diz o texto bíblico aqui, discorrendo, nesta oração, nesse clamor, nessa súplica, Eliseu disse: chame a mãe do menino. E chamou e veio a ele e disse: toma o teu filho está vivo. E ela prostrou-se a seus pés, se inclinou em terra
e tomou seu filho e saiu, glorificando a Deus. Oportunidade pode ser uma só. A oportunidade, ela começa dentro de casa. A oportunidade que os filhos têm para com os seus pais é única. Ao longo da vida, a vida vai passando, e a valorização que os filhos têm para com seus pais é uma oportunidade que precisa ser agarrada, e nós não podemos desperdiçá-la de forma alguma. Seja em qual for circunstância, esta oportunidade merece honra, tanto que a palavra nos orienta: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Portanto, a oportunidade de ter os pais é única, porque depois que os pais partirem para a eternidade, se nós não aproveitarmos em vida, só vai ser choro, vai ser um sentimento de remorso. A oportunidade de um neto estar com seus avós é ímpar, ímpar. Felizes são aqueles que o fazem em vida. A oportunidade, meus irmãos, é algo que agrada a Deus quando nós aproveitamos ela. Quando nós não aproveitamos a oportunidade dentro de casa, no relacionamento conjugal entre marido e mulher, significa que nós estamos perdendo a oportunidade de viver em paz. E a paz é uma oportunidade que não tem preço nesse mundo. Não tem preço. Posso citar aqui a oportunidade de fazer uma viagem. O momento agora não é apropriado para isso, sei bem disso. É bom viajar, perto ou longe, não importa. É bom conhecer novos lugares. Mas você já parou para pensar sobre a oportunidade de uma viagem? De você voltar para a tua casa e depois ficar sabendo que tinha pontos turísticos que você não conheceu? E aí você se questiona: não acredito que eu perdi a oportunidade de estar lá. Mas a viagem já foi, o tempo se foi. Quem sabe terá outra oportunidade de ir para o mesmo local e aí não desperdiçá-la. Mas uma viagem destaca bem a questão da oportunidade. A oportunidade de estudar também é impagável. A nossa geração tem tudo às suas mãos, mas quando olhamos para os nossos pais, para os anciãos, e conversando com eles, nós vamos notar que muitos deles não tiveram oportunidade de estudar, mas fizeram o seu melhor. Não perderam a oportunidade de viver, de amar, de criar os seus filhos, aqueles que criaram na doutrina da palavra de Deus, mesmo sem ter estudo. Mas não perderam a oportunidade de criar a sua família com muito amor e zelo. Mas se nós não aproveitarmos a oportunidade para estudar, quer seja nós aqui trazendo a palavra, parar para estudar a Bíblia Sagrada, para mim, é uma oportunidade ímpar, impagável. E preciso fazer com muito amor. Aqueles que louvam com seus instrumentos, com a sua voz, imagine como não gostariam de ter a oportunidade de estar na igreja tocando, louvando, engrandecendo ao Senhor. Mas essa oportunidade hoje, ela foi tirada de nós. Mas, quando o Senhor Deus permitir que retornemos, melhor dizendo, aí sim, nós teremos que aproveitar essa oportunidade ao máximo. Porque o X da questão é que ao retornarmos, quando essa fase crítica passar, porque ela vai passar algum dia, sabe quando, mas o Senhor Deus sabe, está no controle de tudo. Mas nós deveremos aproveitar a oportunidade ao máximo
de cultuar ao Senhor, de rever pessoalmente os nossos irmãos, de poder abraçar a oportunidade que nós tínhamos de abraçar, hoje não temos mais, até de cumprimentar, apertando a mão, hoje não temos mais essa oportunidade, e ela faz falta. Oportunidade de um carinho, hoje nós perdemos, mas quando eu penso nessa questão, eu ainda reforço que estamos diante de uma oportunidade muito grande de valorizar a nossa família. A oportunidade que fechou em alguns canais, se abriu em outros. Há famílias que estão se degladiando, estão se destruindo, porque agora estão tendo mais tempo e mais oportunidade de estarem juntas, mas não estão aproveitando essa oportunidade de estarem juntas. Estão perdendo a oportunidade, porque há pouco tempo atrás reclamávamos, mas estou cansado, muito trabalho, muito isso, muito aquilo. Eu sei que ainda há muitos que estão trabalhando como profissionais da área da saúde e outros mais. Mas o ponto é que muitas famílias estão perdendo a oportunidade de viverem harmoniosamente, viverem em paz, sentirem a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus, apesar do confinamento. Nós estamos diante de uma oportunidade, meus irmãos, de refletir bastante sobre a vida e a morte. Nós estamos diante de uma oportunidade de refletir profundamente em relação à vida eterna com e sem Cristo. Nós estamos diante de uma oportunidade de valorizar as oportunidades. Se você está trabalhando e o Senhor Deus tem te concedido saúde para trabalhar, é oportuno aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus. Porque diante das oportunidades, às vezes nós reclamamos. Vocês se lembram do povo de Israel saindo da terra do Egito? Até falamos isso repetidas vezes nessas 2 últimas semanas. Deus levantou um homem de uma forma extraordinária, como Moisés, depois Josué, para que tirassem o povo da escravidão do Egito. Mas a verdade é que muitos deles não aproveitaram a oportunidade, antes, durante e depois. A oportunidade, meus irmãos, como disse no início, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser agarrada, como Jacó disse ao anjo, quando ele teve a oportunidade de encontrá-lo: eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Prezados irmãos, indo para o final dessa mensagem, eu quero deixar uma reflexão para você. Reflexão essa que eu tenho feito na minha própria vida. Nós não nos conhecemos bem, porque conhecer leva tempo. Leva tempo. Não é da noite para o dia que a gente se conhece. Mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer aos poucos cada um de vocês. E vocês também nos conhecer. E como disse, eu não vou perder essa oportunidade por nada. Não vou. Por quê? Porque eu estou certo, estou convicto que o Senhor Deus me trouxe aqui com uma família, mais para ser abençoado através de vocês, do que de alguma forma eu abençoá-los. Eu estou certo que Deus colocou diante de mim e da minha família irmãos e irmãs, pessoas que estão orando por nós, intercedendo, clamando a Deus por nós, sem que nós venhamos imaginar, mas eu sei que estão orando e clamando a Deus. E isso é uma grande bênção, isso é uma maravilha. Diz a palavra do Senhor que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Então, eu preciso aproveitar essa oportunidade de conhecer melhor os irmãos, servir aos irmãos da melhor forma possível, para que eu seja beneficiado, para que eu e minha família sejamos beneficiados. Então, o benefício é maior para mim estar com vocês do que vocês estarem comigo. Porque tem muitos pastores excepcionais, grandes homens de Deus com as suas esposas, que poderão estar com vocês aqui em outra oportunidade. Pessoas muito mais preparadas do que a gente. Mas, dentro das nossas limitações, essa oportunidade é a oportunidade de nós sermos abençoados. Estou certo que, diante de mim, o Senhor Deus colocará um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um ancião, uma anciã. E será essa pessoa o canal para que eu possa receber a bênção que eu preciso. E se eu não aproveitar a oportunidade, o Senhor pode me tirar daqui e mais tarde eu lamentar. Por que eu não aproveitei a oportunidade quando estava em Jabaquara? Assim como digo em relação às demais igrejas onde servimos a Deus. Foram 26 anos em Parque Bristol, onde nascemos. De lá para Brasília, mais 10 anos, 6 anos no Paranoá e 4 anos no Gama. 10 anos lá. 6 anos na nossa igreja sede, junto com o nosso pastor presidente. 4 anos em Jardim Maristela com o pastor José Gomes, nosso amigo e irmão também que pastoreou aqui em Jabaquara. Foram oportunidades que eu tive com a minha família. E procurei não perder a oportunidade. Mas, em algumas vezes o Espírito de Deus me falou: olha, eu vou usar a sua vida para transformar uma família. Não poucas vezes isso aconteceu. Eu vou usar a sua vida para alcançar uma família inteira para o reino do Pai. E isso aconteceu com muitas famílias. Mas também algumas famílias, eu questionei depois ao Senhor quando saí. E falei: Senhor, por que esta família que o Senhor me mostrou que transformaria não foi transformada? Por que o marido daquela irmã que o Senhor disse que transformaria não transformou quando lá nós estávamos? E o Senhor me respondeu: filho, eles não aproveitaram a oportunidade que eu dei. Não aproveitaram. E a oportunidade passou. E eles não souberam valorizar o que eu dei. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Quando nós aproveitamos a oportunidade, Deus se agrada e se manifesta de forma que o nome dele vai ser glorificado. Porque Deus não faz nada por fazer. Deus trabalha no nosso limite. Escute bem o que eu vou dizer. E agora eu vou para o final, porque ao final temos ainda 2 louvores para entoar e fecharemos esse culto desta maneira um pouco diferente. Com 2 louvores, daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que a oportunidade que está diante de nós, a começar pela nossa salvação, é uma oportunidade única, que se eu perder a oportunidade, talvez eu não tenha outra. A oportunidade da salvação é algo impagável. A oportunidade de viver em família, como disse a vocês, em paz, em amor, é algo impagável. A oportunidade de estar na casa do Senhor é algo que também não tem preço. A oportunidade de conhecer esta palavra também não tem preço. E a oportunidade de servirmos ao Senhor, mesmo que de casa,
também não tem preço. Então, quero deixar essa reflexão para todos nós. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a oportunidade. Eu não costumo perder a oportunidade, mas já perdi algumas. E me custaram caro. Mas trabalho para não perder a oportunidade. Quando estou no trabalho, quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja no trabalho secular, levo muito a sério, com muito afinco o que precisa ser feito, mas com muita determinação, considerando todas as minhas limitações. Preciso me esforçar ainda mais por conta delas. Mas eu louvo a Deus, que por todas essas oportunidades que o Senhor tem me dado, eu aqui posso, junto com você, engrandecer ao Senhor nosso Deus e falar que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesta semana, já vou aqui fazendo as considerações finais para que os nossos irmãos se preparem aqui para o louvor, mas as considerações finais que eu digo, que se o Senhor Deus permitir, nós teremos oportunidade de fazer alguns trabalhos um pouco diferentes ao longo dessa semana. Além do culto de terça-feira de doutrina, de quinta-feira que será a oração, mas na quarta-feira nós teremos um trabalho um tanto quanto diferente, online também, sempre às 20 horas. E na sexta-feira, aguardem também, que teremos um trabalho bastante diferente também na nossa programação. Então, terça, quarta, quinta e sexta, teremos trabalhos, e eu comunicarei oportunamente nos nossos grupos aqui, e aqueles que participarão, sempre procurando trazer todos os irmãos que puderem, dentro das suas possibilidades e limitações também, especialmente limitações tecnológicas, que nem todos têm facilidade para se conectar juntamente com a gente nessas lives. Então, eu vou finalizar por aqui, e ao final eu orarei e darei a bênção apostólica. Nesse interim, nós vamos louvar ao Senhor agora com 2 louvores sequenciais. Então, nós vamos seguir adiante em Cristo Jesus. Fique conectado, não sai daí não. Vamos adiante. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus.
ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, buscados em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Minha mente e o coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nosso último louvor, quebrantado. Coração quebrantado e um espírito contrito, o Senhor não desprezará, diz a palavra do nosso Deus.
fosse minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Aleluia. Quebrantado do seu amor. Amém. E eu quero te perguntar, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? A mesma pergunta que Eliseu fez àquela mulher que disse que não tinha nada, senão uma botija de azeite. Eu também faço essa mesma pergunta a você, o que é que você tem na sua casa? Porque nós vamos orar. E eu quero apresentar a Deus a sua vida, a sua necessidade. Eu não só quero orar e clamar a Deus por você, mas eu gostaria que você, junto comigo, orasse ao Senhor Deus pela sua causa. Então, nós vamos orar. E o milagre está nas mãos do Senhor Deus. O que nós temos que fazer? Aproveitar a oportunidade. Não deixar passar esta oportunidade. Então, aí na sua casa, não tenha vergonha. Em lugar nenhum devemos ter vergonha. Ore ao Senhor, apresente a Deus o seu problema, porque é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então fica aqui a nossa chamada para esse momento de oração, e eu registro aqui a gratidão aos nossos irmãos que estão aqui nos bastidores, além dos que nós que estamos aqui na tela, os irmãos que louvaram a Deus, irmão Jorge, irmã Suzana, ali tocando o irmão Kleber, irmão Rafael, irmão Géser, que também todos estiveram ontem junto aqui com a gente, trabalhando nessa programação, nessa parte tecnológica aqui, irmão Lucas, Gabriel, também a Priscila e minha filha Ariadne também. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Somos esses aqui que estamos trabalhando. Domingo que vem, se o Senhor Deus permitir, teremos outros irmãos aqui também se apresentando o seu louvor a Deus nessa oportunidade. Então vamos orar. Eu quero clamar a Deus com você agora sem mais delongas.
quero fazer essa oração com fé. E o Senhor nos está dando essa oportunidade e nós não podemos perdê-la. Seja qual for o seu milagre, nós vamos orar ao Senhor agora, apresentar a Ele, clamar a Ele, suplicar a Ele, e Ele, pela infinita misericórdia, poderá nos agraciar nessa noite, amanhã, no mês que vem, quando Ele achar por bem. Mas o importante é que a oportunidade nós não podemos perder. Curve a sua cabeça. Nesse momento, oraremos ao Pai. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, somos gratos a Ti por essa oportunidade ímpar de estarmos cultuando a Ti, Senhor, numa época tão difícil, tão complexa que estamos atravessando aqui neste mundo. Mas a Tua igreja permanece firme, Senhor, adorando e bendizendo a Ti, falando e pregando a Tua palavra. A Tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Os Teus filhos, Senhor, que aproveitaram a oportunidade de estarem conectados juntamente conosco, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito, Senhor, a todos eles que nesse momento oram juntamente comigo, que clamam a Ti, Senhor, por um milagre. Milagre na área da saúde, na área do emprego, Senhor, seja qual área for, algum processo na justiça, algo que precisa ser vendido, Senhor, para ter recursos para comprar o pão de cada dia. Senhor, seja qual área for, não temos condições de citar todas aqui, porque o Senhor sabe de todas. Mas o milagre que o Teu filho, a Tua filha está pedindo agora junto comigo, Senhor, nós apresentamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E o Teu Santo Espírito agora intercede com o nosso espírito, Senhor, e Ele geme com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como pedir a Ti. Mas o Teu Santo Espírito levará até Ti, Senhor, essa necessidade que o Senhor sabe qual é. Faça um milagre extraordinário, como fez, Senhor, na vida dessa viúva, junto com Teu servo Eliseu. Senhor, também com a sunamita, seu marido, seu filho, Senhor, o Senhor fez milagres maravilhosos também. Abençoa a família, transforma, Senhor, salva aqueles que porventura se distanciaram dos Teus santos caminhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nós, em hipótese alguma, venhamos perder esta oportunidade. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, por Ti, porque também estaremos Te servindo, adorando a Ti. Nos dê uma noite de paz, de descanso, e que o Teu nome seja sempre glorificado, Senhor. Abençoa o nosso ministério na pessoa do pastor Alcides, os demais pastores, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos também com suas famílias, os anciãos, as anciãs da igreja. Nós apresentamos em Tuas mãos, confiando na nossa vitória, em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Vamos agora à bênção apostólica e daremos esse culto por encerrado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga comigo também aí, amém. Terminamos agora.